A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não afirma isto não porque é presunçoso, não porque é arrogante, não porque se acha uma grande figura. Ele afirma isso porque ele tem a convicção de estar no centro da vontade de Deus. Tem a convicção de obedecer a Deus, de se colocar diante de Deus para ser um instrumento. Aquilo que ele recomenda aos coríntios é de fato aquilo que ele vive. A exemplo do caminho trilhado pelo Senhor Jesus na face da terra. Então todos nós temos que ter essa ousadia, não por presunção, mas pelo fato de estarmos no centro da vontade de Deus, de estarmos vivendo a vida de Cristo em nós. Isso é que é importante. Devemos obedecer aos mandamentos do Senhor. O apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 5, nos diz que os mandamentos do Senhor não são pesados e que amar a Deus, em versículos anteriores, é obedecer a Deus. É ter os seus mandamentos e guardá-los. Utilizá-los na forma, no momento em que a situação exige. No momento em que a situação exige, nós lançamos mão do mandamento do Senhor. Nós não devemos encarar o mandamento de Deus como um capricho de um senhor. Não. Os mandamentos de Deus nós devemos encará-lo como conselhos daquele que sabe as consequências dos atos de uma pessoa. O ato que nós temos agora, o que é que ele vai propiciar daqui a pouco? Nosso Deus, ele é onisciente. O amanhã, ele já sabe, o nosso amanhã, ele já sabe como será. Então nós devemos receber os mandamentos do Senhor como conselhos. Conselhos daquele que é perfeito. A sabedoria do Senhor é a emanação da sua perfeição. É a emanação da perfeição do Senhor. É o que essencialmente Deus é, está traduzido em toda a sabedoria dele. E a sabedoria dele está descrita neste livro. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que sonda as profundezas de Deus e nos mostra o caminho a ser seguido para agradá-lo. E esse é o caminho da felicidade. Esse caminho vai nos levar à felicidade plena, que é alcançável. Nós podemos alcançar essa felicidade plena, desde que nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, nós temos a certeza de alcançar essa felicidade que desde já nós já desfrutamos. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta noite, Pai. Oh, Deus, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Deus. Nós precisamos aprender de Ti. Que a Tua palavra esteja em nossos corações, em nossas vidas, Pai. Que ela atinja o objetivo para o qual o Senhor a enviou. Para as nossas vidas e através das nossas vidas, Pai Santo. Que nós saibamos usar esta sabedoria para a honra, glória e louvor do Teu nome. Quando a situação se apresenta aos nossos olhos, o Teu Santo Espírito nos lembra os Teus ensinamentos. Nos lembra a palavra adequada para que nós apliquemos em nossas vidas e tenhamos vitória. Porque aqueles que estão sujeitos à Tua vontade, no centro da Tua vontade, eles não têm dúvidas da Tua vitória sobre a vida deles e através da vida deles, Pai. Nos ajuda, Deus. Que nós sejamos irrepreensíveis e inculpáveis diante dessa geração má e perversa. Que nós não cometamos os erros daqueles que servem de mau exemplo, que estão aqui listados na Tua palavra, Deus. Mas que nós hajamos com integridade, com absoluta convicção de quem nós somos e do que nós podemos fazer. Toda a honra, toda a glória e todo sejam dados ao Teu nome, Pai. Que nesta noite Tu nos envolvas com o Teu poder. Eis-nos aqui, Deus. Que não seja o homem, mas o Senhor através do homem a falar. O Senhor tem direito de exigir de nós obediência. Mas nós não queremos, Senhor, ser coagidos a obedecê-lo. Nós queremos obedecê-lo porque nós sabemos
Coloca esse contentamento em nossos corações, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que está nos levando para o lugar certo. O Senhor é aquele que nos ensina o que é certo para a nossa felicidade, Pai. Enche os nossos corações de contentamento, Deus, de satisfação, para que nós nos mantenhamos firmes, usando a exata de fé que o Senhor depositou em nossos corações, que nós não sejamos nem menos e nem mais, exatamente aquilo que o Senhor determinou para que nós sejamos, Pai Santo. Oh, Deus, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nós tomemos posse, que nós não desperdicemos nada. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Se nós formos ao livro de Provérbios, né, nós estamos tratando sobre o livro de Provérbios, e aqui no capítulo 4 nós temos lições do Senhor nosso Deus através de Salomão, que nos demonstram a supremacia da sabedoria sobre todas as coisas. Como eu mencionei no início, a sabedoria de fato é a emanação da perfeição de Deus. É como Deus se apresenta a nós, não somente por ser o Deus Criador, mas através da sua rigidez moral. Porque a perfeição de Deus está nisso. Na forma com a qual Ele se coloca, que é a própria essência do seu ser. Diante de nós e diante de toda a humanidade, diante das coisas, de todas as coisas que Ele criou. E Ele não passa a mão pela nossa cabeça. Ele nos disciplina para que nós alcancemos também essa perfeição. Nós devemos encarar a disciplina do Senhor como atos de um Pai amoroso. Está aqui na palavra de Deus, como atos de um Pai amoroso. Ok, no capítulo 3, revendo o capítulo 3 de Provérbios, aqui no versículo 2 diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. E nós estamos diante do Pai que é perfeito. Perfeição é a essência de Deus. Assim como é o amor, assim como são as outras variações desse amor, a misericórdia, a graça, a bondade. Nosso Deus, Ele é bom. E aqui no capítulo 4, Deus deixa claro para nós. Ele diz, no versículo 2, o ensino que lhes ofereço é bom. O ensino que lhes ofereço é bom. Acabou. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nós devemos receber como sendo fruto da sua bondade. Porque Ele quer que nós sejamos felizes. Como eu já mencionei anteriormente, o fim de todos os atos humanos é a busca da felicidade. É a felicidade. Não aquela felicidade aparente. Essa felicidade que o mundo propicia, que é aparente. Logo em seguida vem a ressaca, né? Vem o remorso. Mas a felicidade que o Senhor nos dá, ela é eterna. Ela é eterna. Ela vive em nós e através de nós e nos mostra o caminho. Ela gera em nós essa alegria para prosseguirmos nesse caminho. Uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor constantemente é que Ele derrame em meu coração contentamento, para que eu esteja contente com aquilo que Ele tem feito por mim, por aquilo que Ele está fazendo pela minha família, por aquilo que Ele está fazendo ao meu redor. Contentamento, satisfação. O que passa disso é ganância, o que passa disso é ambição. E nós sabemos que a ganância e a ambição que geram a idolatria nos leva para a morte. Mas o contentamento com aquilo que Deus tem feito e aquilo que Ele ainda irá fazer, porque Deus não deixa de trabalhar em nossas vidas, aqui nesta vida, porque até o último dia que Ele nos der na face dessa terra, Ele estará trabalhando para a nossa
para o nosso crescimento, para que nós atinjamos a estatura de varão perfeito que é a de Cristo Jesus. O ensino que lhes ofereço é bom. Não são caprichos de um déspota. Nosso Deus não é um déspota, não é um tirano. Ele mostra, através da sua perfeição, o caminho certo para que nós possamos nos conduzir da forma adequada em relação a nós mesmos, ao próximo e em especial a Ele. A exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que crescia o menino, assim diz em Lucas no capítulo 2. O menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Eu já comentei com os irmãos que há um questionamento teológico muito forte sobre o valor espiritual de Provérbios. Mas nós que temos o Espírito Santo, não devemos ter em nós este dilema. Essa dúvida sobre o valor espiritual de Provérbios. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que temos o Espírito de Cristo, nós que conhecemos a vida que o Senhor Jesus viveu enquanto esteve entre nós, Ele viveu conforme este livro, conforme toda a literatura de sabedoria presente na Bíblia. Toda a literatura de sabedoria presente na Bíblia. Não é? Por exemplo, em Apocalipse, aqui no capítulo... Em Apocalipse, quando ele fala que ele disciplina a quem ele ama. Ele disciplina a quem ele ama. Está aqui, em algum lugar. Eu lembrei desse texto agora. Ele diz que ele disciplina a quem ele ama. E nós devemos encarar a disciplina do Senhor como prova do seu amor para conosco. Nós acabamos de ler um dos provérbios que nos fala isso, né? Que ele diz que ele, como pai zeloso, ele zela por nós, para que nós não saiamos dos seus propósitos. Para que nós não saiamos dos seus propósitos. Do seu propósito. Depois eu lembro e a gente retorna a isso. Aqui, pronto. Capítulo 3, versículo 19 do livro de Apocalipse. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, Jesus usava toda a literatura de sabedoria presente na palavra de Deus. Ele é a própria expressão da palavra de Deus, porque ele agia conforme aquilo que está escrito ao seu respeito. Ele se apropriava como ninguém disso. Então, o ensino que eles ofereço é bom. Capítulo 4, versículo 2 de Provérbios. Por isso, não abandone a minha instrução. Não seja um tolo se desviando. E Salomão, ele fala da sua infância. Isso nos mostra como Davi estava atento a ensinar o seu filho, aquele que iria sucedê-lo no trono, a como ele deveria se portar diante dos homens e diante de Deus. Aqui está, quando eu era menino ainda pequeno, diz Salomão, em companhia de meu pai, do pai Davi. Um filho muito especial para minha mãe, filho único de Betseba, né? Que viveu, né? O primeiro, fruto do adultério, não vingou, mas Salomão vingou. Salomão já nasceu casado com Betseba. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Não é também, nós podemos aqui criar um paralelo com aquilo que Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, não era presunção de Davi. Era a mesma convicção, assim eu creio, que Paulo tinha quando afirmou que eles deveriam ser imitadores dele, como ele era de Cristo.
porque ele tinha convicção de estar no centro da vontade de Deus. E Paulo tinha uma compreensão muito melhor do que Davi sobre os propósitos de Deus, viu? Porque Paulo já estava debaixo da graça. Davi ainda estava sob a tutela da lei. Paulo não. O próprio Senhor, o Messias ressurreto, se apresentou a Paulo no caminho de Damasco. Paulo viu, ouviu aquele que é o Senhor. Coisa que Davi não teve o privilégio. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Mas os mandamentos que Deus, através de Davi, estava ensinando a Salomão. Preocupação do pai em ensinar os filhos a andarem no caminho do Senhor, no temor e tremor da palavra de Deus. De todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Terá vida, e vida plena. No caso da lei, vida longa. Deus prolongará os seus dias de vida na terra, se você honrar seu pai, se você honrar sua mãe, se você não negligenciar a instrução do seu pai, nem o ensino da sua mãe. Salomão entendia isso, mas nós temos promessas superiores. Não somente de vida longa, mas de vida eterna. Somente debaixo da graça o homem tem a compreensão exata do que significa a vida eterna. Andar nos caminhos do Senhor para chegar à felicidade plena, para chegar ao céu. Nosso objetivo é chegar ao céu. Nós estamos nesta terra peregrinando. Peregrinando. Deus não deu repouso ao povo de Israel quando eles adentraram Canaã ao dedo. Nós hoje é que temos esse repouso. Esse repouso é garantido desde já. E é essa compreensão exata da vida eterna. Que nenhum dardo inflamado do inimigo é capaz de causar dúvida. Sabe por quê? Quando Paulo fala em Efésio, olhando para a figura de um militar romano, de um soldado romano, ele fala do capacete. Capacete da salvação. Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo em nós bloqueia a ação dos dardos inflamados do inimigo que querem gerar em nossos corações a dúvida sobre a salvação, sobre a vida eterna. Então obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Não somente vida longa, mas vida eterna. Não somente vida longa, mas vida eterna. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Nós temos outro Consolador. O Senhor Jesus não menciona isso? Na carta a João, ele enviaria o outro Consolador, e esse outro Consolador é capaz de nos ensinar, nos lembrar sobre os ensinamentos de Cristo. É o que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Quando surge uma evidência da utilização daquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado através da palavra, da oração, da meditação. Aquilo que Jesus está constantemente falando, ecoando em nós e através de nós. Porque Ele habita em nós através do seu Espírito, através do outro Consolador, através do outro que nos ensina a vivermos a vida que Ele viveu enquanto esteve entre nós, para que nós, a exemplo dele, sirvamos de exemplo para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Não devemos esquecer das palavras dele, devemos ficar sensíveis. Devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nós entendamos, sem dúvidas, o que Ele quer de nós, qual é o propósito dele em nossas vidas e através das nossas vidas. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Novamente, eu me levo e remeto os irmãos à perfeição de Deus, à sua onisciência. Deus sabe
o que nossas ações agora, nesse momento, vão ocasionar daqui a frações de segundos. E todas as nossas ações geram uma reação. A força em nós gera trabalho, o trabalho gera energia. E a energia é de fato a reação, né? A explosão da reação da força que nós geramos para produzir aquela energia. É o lado visível disso. É o lado visível disso. Louvado seja o nome do Senhor. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. É interessante, eu estava lendo o Deuteronômio e em Deuteronômio, olha que interessante. Aí a gente entende muitas coisas que aconteceram na vida de Salomão, né? Apesar de vermos ele como um jovem promissor, como um jovem cheio da sabedoria de Deus, as pessoas vinham de regiões distantes para compartilharem da sabedoria de Salomão para verem a glória do seu reino. Aqui em Deuteronômio tem uma passagem bastante interessante. No capítulo 17 de Deuteronômio, a gente observa como o homem que não persevera em obedecer a Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus ensina, através dos seus decretos, das suas ordenanças, dos seus mandamentos, das suas leis em vigor. Né? Observem o que Deus fala. Moisés, muito antes de Samuel, ele já profetizava que o povo iria pedir um rei, conforme as outras nações. Está aqui. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, Canaã, né? Tiverem tomado posse e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Então já havia esse pressuposto de que eles iriam pedir um rei, a exemplo das demais nações que o cercavam, né? Na sua circunvizinhança. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Primeiro Deus escolheu Saul, depois rejeitou Saul, porque Saul era desobediente, era rebelde. Tomou para si um rei segundo o seu coração, que foi Davi, o filho caçula de Jessé. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá... Olhe bem, olha a primeira advertência a respeito desse rei que o povo iria pedir, como as demais nações. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. Foi justamente o que Salomão fez. Estava começando o período apóstata de Salomão. Salomão tinha acesso, meus irmãos, à Torá. Ele tinha acesso aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ele tinha acesso. Mas ele negligenciou a advertência. Não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. E a palavra de Deus, no livro de Reis e também Crônicas, nos dizem que Salomão tinha cavalos que ele importavam dos demais países e principalmente importava do Egito. Talvez ele não mandasse ninguém lá, certamente alguém teria que ir lá para dar o recado. Porque naquela época não tinha um sistema de correios tão eficaz como nós temos hoje, que a pessoa não precisa ter uma pessoa que se desloque fisicamente, mas se desloca muitas vezes virtualmente, hoje através da internet, através de vários dispositivos, aplicativos que nós temos, de conversar à distância, né? Em tempo simultâneo, né? Em tempo presente. Então, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, justamente o que Salomão fez. Tomou 300 mulheres e 700 concubinas. Se o fizer,
desviará o seu coração. Foi isso que elas fizeram. Ele tomou mulheres de várias nações. Tomou a filha de Faraó como mulher. E elas desviaram o coração dele. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Foi justamente o que Salomão fez, né? Os utensílios que ele usava, ele tornou a prata, o ouro, muito comuns na sua corte. Muito comuns mesmo na sua corte. Então estamos aqui vendo prescrições que já existiam antes de Salomão nascer. Sobre um rei que viria governar Israel a pedido do povo. A pedido do povo. Olha aqui, mais uma evidência de que Salomão tinha consciência disso. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal. O rei tinha para si um rolo de uso pessoal. Uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. E todos esses decretos. Então nós vemos aqui Salomão dizendo que quando era menino, aprendeu com seu pai, mas houve um momento da vida de Salomão que ele esqueceu daquilo que ele aprendeu com seu pai. Não devemos cometer esse equívoco. Devemos trazer esta palavra escrita em nossos corações, porque Deus a está escrevendo em nossos corações. Deus está escrevendo essa palavra em nossos corações. Nós somos a palavra de Deus andante. Como o Senhor Jesus era. O Senhor Jesus era a expressão exata da palavra de Deus, da sabedoria de Deus. Por quê? Porque Jesus andava aplicando a palavra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Em todas as circunstâncias da sua vida, Jesus aplicava a palavra de Deus e saía vitorioso. E saía vitorioso. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Salomão abandonou por um período, né? Talvez um período até longo, que nós podemos chamar de período apóstata de Salomão, mas crendo que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, nós vemos ao final na leitura do livro, nós vemos uma pessoa arrependida. Já idoso, Salomão, escrevendo sobre as suas experiências de vida e mostrando que o fundamental, que o essencial é temer a Deus, é obedecer aos seus mandamentos. Louvado seja o Senhor. Vamos seguir o conselho que Salomão nos dá no final do livro de Eclesiastes. Temamos a Deus e o obedeçamos. Isto é o essencial para o homem. Isso é que é importante para o homem. Então a sabedoria nos protege. Nós devemos, por isso, amá-la. Amá-la. Porque ela cuida de nós. A sabedoria de Deus é o cuidado de Deus para as nossas vidas, para que nós não tenhamos infortúnios, percalços. É claro que o mal vem a nós, mas nós estamos protegidos dele. Ele nada pode contra as nossas vidas, porque o próprio Deus, através da sua sabedoria em nossos lábios, em nossas vidas, nos protege. Nos protege. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, quanto mais nós adquirimos a sabedoria de Deus, mais a sabedoria se apresenta a nós. É uma fonte inesgotável. Jorra continuamente do coração de Deus. A sabedoria de Deus, ela jorra continuamente do coração de Deus. É uma fonte inesgotável, ilimitada, é uma fonte infinita. Infinita, não enumerável. Infinita.
que sai do coração de Deus. Então, quanto mais nós detemos a sabedoria, mais ela se apresenta para nós. Mais novas coisas ela quer nos ensinar, mais novas situações ela quer expor. Aqui está. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. A honra, não é? Deus nos diz aqui, capítulo 3 de Provérbios, versículo 16. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. No nosso entendimento hoje, debaixo da graça, nos garante vida eterna. E na mão esquerda, como compensações, como aquilo que nos é acrescentado, quando nós praticamos a justiça de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, o que é que na mão esquerda nos vem como garantia? Riquezas e honra. Nisto há prioridade. O que está na mão direita é o mais importante. Vida eterna. Nós não podemos abrir mão da vida eterna. O que vem como prova da nossa obediência, como recompensa de Deus, porque Deus é fiel, riquezas e honra. Aquilo que é necessário para nós vivermos contentes. É por isso que eu estou pedindo a Deus para derramar em meu coração continuamente contentamento. Porque, gente, as pessoas estão equivocadas. Até mesmo cristãs estão equivocados, que se dizem cristãs, né? As pessoas que se dizem cristãs estão equivocadas, porque acham que prosperidade é segundo os padrões do mundo. Não. A prosperidade que nós encaramos é segundo padrões bíblicos. O que nos torna próspero é aquilo que nós possuímos e nos torna contentes. Porque nós não temos necessidade de nada. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não se contentam com certas coisas que outras já se contentam. Ou com a intensidade de certas coisas que outras já se contentam. Mas cada um, naquilo que está contente, está satisfeito. Está satisfeito. Não importa se eu tenho uma Ferrari, um Porsche, ou tenho simplesmente uma bicicleta. Não importa. Naquilo que eu estou satisfeito, eu estou feliz também. Eu estou contente. Naquilo que Deus nos dá e a gente consegue levar adiante, sermos bem-sucedidos, isso é prosperidade bíblica. E nós estamos continuamente contentes. Continuamente contentes. Dedique autoestima à sabedoria, versículo 8 do capítulo 4, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. É interessante que aqui, no capítulo 3, versículo 14, diz: a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, e mais preciosa do que o rubis, do que rubis. Sabe por quê? Porque a sabedoria é eterna. A sabedoria não está sujeita a essa limitação de tempo e espaço que nós vivemos. A sabedoria, ela é metafísica. A sabedoria é transcendente. Por isso ela é mais valiosa. Porque a prata, o ouro, os rubis, um dia irão desaparecer. Irão desaparecer. Apesar de sabermos que os ornamentos da cidade de Deus, da Nova Jerusalém, que está preparada para nós, são com pedras preciosas. Mas nós não sabemos em que sentido João teve essa apreensão sensorial, né? Essa capacidade de entender dessa forma. A gente não sabe se de fato aquelas pedras preciosas que João fala
são as pedras preciosas que nós vivemos nessa terra. Talvez João expressou-se daquela... O Espírito Santo fez João expressar-se daquela forma para que nós tivéssemos uma ideia da perfeição, da beleza, que é esta cidade que Deus preparou para nós. Entende? Nossa mente humana, ela sofreu sérias limitações quando Adão caiu. Mas Deus, através de uma linguagem apropriada para que nós entendamos, Ele inspira os seus profetas a nos falar de tal maneira que nós venhamos a criar um paralelo, uma comparação daquilo que nós conseguimos aprender dessa terra através dos sentidos, através daquilo que nossa mente consegue conceber e de que de fato está guardado para nós. E o apóstolo Paulo, citando Isaías, ele nos lembra aquilo que os ouvidos nunca ouviram, que os olhos nunca viram, que nunca foi pronunciado pelos lábios de ninguém. Não é? Eu estou acrescentando essas coisas porque é mais sobre isso até. Aquilo que a mente humana não imaginou, aquilo que não desceu para o coração do homem, aquilo que o homem não desejou, é o que Deus tem reservado para mim e para você. É o que Deus tem reservado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos nos prender à estrutura deste mundo que está passando, que está desvanecendo, que está sumindo, desaparecendo. Nós devemos nos firmar na grande promessa da vida eterna, nos apropriarmos dela desde já, confirmando a nossa salvação. Tenhamos-nos, que nós nos tenhamos como peregrinos nesta terra. Peregrinos, buscando a perfeição, buscando um lugar excelente, buscando uma pátria superior que está reservada para nós. Jesus já preparou para nós essa pátria. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Estamos esperando por isso? Nosso Deus é galardoador, Ele é recompensador. Existe a coroa, nós temos direito a essa coroa da vida, que está reservada para cada um de nós. Essa recompensa maravilhosa que é a vida eterna, todos os atos de Deus para com as nossas vidas a nosso favor, é para que nós enxerguemos a maravilha que é buscarmos a sabedoria para atingirmos a vida eterna, para atingirmos a vida eterna. Ouça, meu filho, e aceita o que digo, e você terá vida longa, acrescento, vida eterna. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Os mandamentos, aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra, quando estamos orando, quando estamos meditando, refletindo, quando estamos nos consagrando, e nós devemos nos consagrar continuamente. Continuamente que nós estejamos em consagração, que nossas vidas estejam perpetuamente no altar do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que essa chama que nós conservamos em nós nunca se apague, que o amor em nós nunca se esfrie, que nós não apostemos, mas que nós continuemos de glória em glória, de valor em valor, crescendo, até atingir a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo Jesus. Assim, quando você, por ela seguir, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará. Certo? Nós podemos entender isso como ensinamentos de Deus a Salomão através de Davi, seu pai. E Davi nos fala isso no Salmo 119. No Salmo 119, capítulo 105, Davi nos diz: a tua palavra não é aquilo que a vida me dá através das tuas mãos, é a tua palavra. Não é ouro, prata, bronze, não são rubis, não é um grande palácio, não é um grande exército, não é iguarias que eu desfruto, Davi. No pensamento de Davi ele está dizendo isso, mas é a tua palavra. É a tua palavra! Não é o poder
que ora eu penso que eu tenho, por possuir um exército vitorioso, mas é porque é por causa da tua palavra. Na mente de Davi ele pensava isso, o Espírito Santo está me mostrando. Está me mostrando ele sentado, escrevendo, escrevendo esse salmo. E na cabeça de Davi, Davi está pensando, não é esse exército poderoso que eu tenho nas mãos, que nunca teve uma derrota. Não é o luxo do meu palácio, nem as minhas vestimentas. Oh Deus! Mas é a tua palavra. É a tua palavra que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É por isso que eu não caí, diz Davi. É por isso que eu não tropecei. Porque eu via claramente o que estava à minha frente. Eu via claramente os meus inimigos à minha direita, à minha esquerda, à minha retaguarda. E o Senhor me protegendo através da tua palavra, através da tua promessa. Através da tua promessa. De ser comigo. Mas é a tua palavra. É porque eu me centrei a minha vida na tua palavra. Oh, Jesus, como tu és lindo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és lindo, Jesus. Assim, quando você por ela seguir, por essas veredas retas, por esse caminho de sabedoria, luz para os meus caminhos, lâmpada, né? Lâmpada, luz, lâmpada. Quando você por ela seguir, versículo 12, capítulo 4, não encontrará obstáculos, quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Confirmando. Né? Pelo que Salomão está nos retratando aqui, era aquilo que ele ouvia do seu pai quando era menino. Os ensinamentos, Davi mostrando a Salomão as vitórias que o seu Deus deu a ele. As promessas que Deus havia feito para ele e havia cumprido. Um jovem, bem jovem, um pastor de ovelhas, um homem simples, que quando Samuel chegou na sua casa, ele estava olhando as ovelhas do seu pai, estava protegendo as ovelhas do seu pai. Ele mesmo menciona que ele matou um leão e um urso para proteger as ovelhas. Nas vigílias da noite, como eu percebo Davi adorando a Deus, Jesus. Davi adorando a Deus, salmodiando. Passaram todos os filhos. Samuel perguntou, existe um outro filho seu que não está aqui? O pai havia até esquecido de Davi. Aí ele lembrou, tem um caçula que está lá olhando, as minhas ovelhas no pasto. Chame-o. E naquele momento, Samuel ungiu Davi, rei de Israel. Mas só 13 anos depois, Davi se tornou de fato, por aclamação, em especial ali em Judá, em especial em Hebrom, cidade de Judá, ele foi aclamado rei sobre aquelas tribos. Depois se juntaram a ele as outras 10 tribos, né? Judá e Benjamim, no caso. As outras 10 tribos se juntaram. E Davi foi aclamado rei de Israel. Deus confirmou, Deus cumpriu com a promessa que fez a Davi de torná-lo rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por eles. Afaste-se e não se detenha. Justamente os primeiros capítulos de Provérbios não diz, né? Em especial, né, o primeiro capítulo de Provérbios nos diz para nós não andarmos na companhia dos maus, não compartilharmos
não compartilharmos daquilo que eles levam que eles dão tanta importância, né? Não devemos nos associar aos maus. Louvado seja o nome do Senhor. Evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono, se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, quando o sol nasce. Está numa certa posição, até chegar ao meio-dia. Ao meio-dia, atinge a plena claridade. Algumas versões diz até o dia ficar perfeito. O dia fica perfeito quando o sol, de fato, se adona, ilumina toda a terra, aquela parte da terra em que ele está incidindo, ao meio-dia, quando o sol está no ápice da altura que ele atinge. Louvado seja o nome do Senhor, até ser dia perfeito. Essa é a nossa vereda. Essa é a nossa vereda. É sempre de glória em glória, de valor em valor. É sempre crescendo, nunca retrocedendo. Esse crescimento não significa crescimento financeiro equívoco. Não, não, não. Como consequência de buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como o Senhor Jesus nos leva a perceber que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Né? O Senhor Jesus nos aconselha a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Vivem enganando e sendo enganados. Um dia vai cair a ficha. Deus queira que seja antes do grande julgamento, antes da morte física. Que seja antes da morte física. Mas muitos, a ficha irão cair quando virem o Senhor Jesus em glória, vindo nas nuvens. Aí não tem mais jeito. Esse é o momento de se crer. Esse é o dia favorável. Esse é o momento da salvação de Deus. Agora, quando a palavra de Deus é pronunciada, é anunciada. Esse é o dia favorável. É o dia da salvação. Esse agora, nesse momento. Então busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aí nós nos livraremos do caminho dos ímpios, que são como densas trevas. Eles não sabem o que vem por aí. Gente, nós estamos vendo atualmente essa sociedade aí, esse sistema pecaminoso controlado por Satanás e seus demônios, querendo inculcar em nossas mentes para que nós tenhamos o homossexualismo como normal. Gente, todos os programas, tudo que a gente vê na TV, se a gente parar um pouco para prestar atenção, está lá. Querendo que nós engolamos a seco, goela abaixo, que o homossexualismo é normal. Não é normal, não. Nós não somos contra os homossexuais. Nós queremos que eles se curem. Nós somos contra o homossexualismo, porque é abominação diante dos olhos de Deus. Essa atitude nós reprovamos. Mas nós não somos contra carne e sangue. Nossa luta não é contra eles. Nós queremos que eles se convertam. Nós queremos que eles venham ser varões perfeitos. Adentre esse caminho que nós estamos, esse caminho de santidade, esse caminho de perfeição, que vai nos levar para o céu. Ô Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, Pai. E aplica esta palavra em nossos corações e em nossas vidas, Deus. Ó Senhor, não nos deixe nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós nos mantenhamos perseverantes, firmes, naquilo que o Senhor tem determinado para as nossas vidas. Cura-nos, Senhor, e nós seremos curados. Não somente o nosso físico, como algumas pessoas estão necessitando, mas também a cura da nossa parte material,
a restauração do nosso espírito em Cristo Jesus. Que nós nos apropriemos dessas tuas promessas superiores, promessa de vida eterna, que nós não perdamos tempo com os fascínios que este mundo pode gerar nos nossos sentidos, até na nossa mente, mas que nós rejeitemos todas essas propostas, essas sugestões e andemos contigo rumo à eternidade, usando da tua sabedoria, praticando a tua palavra. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos reprovados naquilo que aprovamos. Cuida de nós, Pai, porque é o teu poder sobre as nossas vidas que nos torna capazes disso. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre, o nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz, até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz, em nome de Jesus.